a senhora tem, a senhora tem uma vasta biografia e a senhora conseguiu reduzir em 7 linhas a sua história. Eu acho muito interessante. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministra do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça de 2016 a 2018. Exerceu também os cargos de ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2013. Em agosto de 2022, foi reconduzida ao cargo de ministra efetiva do TSE e, em junho de 2024, tomou posse como presidente desse Tribunal Eleitoral. É professora titular de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E é a nossa ilustre convidada hoje para o café de número 100. Conseguir chegar a 100 cafés não é fácil. Enfim, ministra, eu quero lhe até pus agradecer. um café aqui mesmo. Ah, tá vendo? Um café, eu também Café estou com um cafezinho péssimo, aqui. café de licitação, vocês não têm ideia do que é. Ministra, primeiro eu quero agradecer seu tempo. Eu sei que ele é De jeito precioso. nenhum, com muito Para gosto, nós Regina. é uma grande honra tê-la aqui nesse café de número 100. E eu só queria dizer uma coisa para todo mundo. A ministra é uma excelente redatora e é uma excelente jornalista, porque quando nós mandamos as 2 cartilhas para ela fez questão de redigir, de cortar, de arrumar o texto, enfim, que nos deu muita honra saber que a senhora é praticamente a autora das 2 cartilhas, tanto para os jornalistas quanto Mas eu para... contei com você, contei com todos os que ajudaram, e é mania de professora de pegar texto e cortar. O que é meu é o meu mesmo, mas esse não, esse eu precisava de você, Regina, e me ajudou demais, foi uma honra enorme. A cartilha ficou linda, todo mundo, as 2, todo mundo que olha, todo mundo que vê, fica encantado de ver o trabalho, e só tenho a agradecer a você, né, a todos os que participaram, todas as entidades que participaram. Esse tipo de informação é essencial cada vez mais, e até porque eu acho agora que essa quase que tentativa muito exitosa de insensibilização que nós estamos vendo pelas telas de toda a natureza, podem ter alguma resposta, talvez mais eficiente, pelo contato que a imprensa dá. Esses dias eu comentava com uma pessoa que nós que somos ledores de jornais diários e que antes era no papel e agora substituímos por telas, mesmo alguns dos meus amigos no final de semana mantêm o impresso para ter o contato, porque este contato faz com que você tateie, com que você veja o que é a notícia numa página inteira de jornal, enfim. A cartilha cumpre esse papel também, não apenas de levar uma informação, mas de levar um contato quase com quem está falando. Portanto, talvez, como vocês lidam com isso o tempo todo, não tenham a noção exata da importância que é ainda para uma geração, e não falo apenas da minha de cabeça branca. Falo dos meus sobrinhos netos agora, que pegam o livro e leem o livro, e é diferente para eles que estão aprendendo esse contato. Então, acho que foi importantíssimo o que vocês fizeram, essa oportunidade que vocês deram para que os eleitores e as eleitoras brasileiras pudessem ter esse contato. Realmente sou muito grata, o trabalho ficou realmente primoroso. Só tenho a agradecer. Ô, ministra, e outra coisa, né? A senhora é uma frasista mor, porque a campanha, né, que a senhora solicitou que nós fizéssemos, todas as associações fizessem, a Cátia da Brage está aqui, a NJ, que a frase foi criada pela senhora, né? A mentira destrói seu voto. Eu acho muito Então, interessante. A senhora criamos vai juntas, na trabalhar numa agência verdade. de publicidade também. Eu queria muito que fosse a recolocação do que é essa chamada fake news.
para dar a dimensão exata do que é. Uma coisa é o mentiroso, uma coisa é alguém que mente. Outra é dizer que isso aí é um fake news, sim. E isso representa o quê? Porque isso não desperta um sentimento das pessoas em relação a essa prática. Enquanto a gente não estiver lidando, talvez, com esses sentimentos, você não tem uma reação, porque o que te faz reagir é quando você se ressente do que te fazem sentir. Eu acho que as pessoas, em geral, não dão muita importância quando falam que é fake news. E eu não tenho ilusão que hoje, quando você diz que fake news não é bacana, fake news não é bom, ou mesmo as campanhas que são necessárias, mas não são suficientes, fato ou fake, é, né, de tantas agências de checagem, ela não cumpre um papel porque a pessoa pode até ir lá buscar, mas ela recebe um volume tão grande de informação que ela não é capaz de reagir a isso, porque nada disso faz mais com que ela sinta alguma coisa. Ela recebe aquele acúmulo, aquele volume de informes, ela não tem capacidade crítica, nem tempo crítico para pensar e sair do que é o mágico das telas. As telas, em geral, põem isso para nós. Quase que uma inteligência mágica, criativa, não é real. Então, você é manipulado porque essas telas criam a insensibilização. Então, eu usei outro dia uma, uma passagem que é do Paulo Freire, quer dizer, o que faz a educação? Ela passa de uma inteligência que ele diz inocente, que tudo que você contar para uma criança é mágico, ele não distingue o real do verdadeiro, no sentido da veracidade. E a educação faz a transição, por isso ele fala em período de transitividade, dessa inteligência inocente para uma inteligência crítica, que é quando você tem a liberdade de entender e escolher. E o volume de informes que nós recebemos nos impede de ter essa capacidade crítica, de exercer a nossa inteligência crítica. E eu acho que o acúmulo de telas, de luzes, quem estuda um pouco de neurociência sabe que essas telas, essa multiplicação de imagens ou de luzes mesmo, que se abatem sobre o olhar da gente, acaba fazendo com que você perca a capacidade de enxergar. Quem dirige, ou dirige à noite, principalmente, e quanto mais velho a gente vai ficando, mais vai acontecendo isso, se joga o farol na sua vista, você demora uns segundos para conseguir retomar a visão. Essas telas fazem isso com a nossa capacidade crítica o tempo todo. Então, é grave o que nós estamos vivendo, e eu acho que informações que vêm, e eu sei que não é mais possível a gente substituir todo aquele volume de dados por informações como das cartilhas, mas na hora que a gente tem o acesso a ela, você pega, você toca, e a multiplicação daquele informe fica muito mais veraz para quem você multiplicar. E por isso a importância de um trabalho como esse, que verdadeiramente eu acho muito bacana. Então, só sou Ministra, grata, muito grata ao que vocês fizeram, e acho que isso cumprirá um papel certamente. ministra, a gente sabe, e a senhora é a única mulher do Supremo e agora está dirigindo o TSE, da dificuldade que foi para a mulher chegar até o voto, né? Quando a gente olha o Brasil, a gente vê que até foi cedo, 1932, depois 34, enfim, mas tem países da Europa que a mulher só pôde votar em 1968, a própria Suíça, 1971. Então, assim, a gente sabe da luta da mulher para conseguir votar, né? Na Itália foi em 1946, inclusive tem um filme maravilhoso que ainda temos amanhã, da Paola Cortellesi, que ela justamente conta dessa luta da mulher que apanhava todo dia do marido na Itália, mas que ela foi brigar para poder votar. A salvação dela não foi um homem, a salvação dela foi o voto, né? A gente sabe que o voto ele pode mudar a vida das pessoas, né? Então, ministra, assim, fala um pouco para a gente dessa caminhada da mulher, da dificuldade que a mulher
tem e sente, né, para garantir esse seu voto, para ocupar o espaço na política, da importância disso, por favor. Regina, e para todas essas pessoas que estão aqui, o Brasil nós temos uma experiência muito. Cada povo tem sua experiência com as suas peculiaridades. O Brasil tem algumas peculiaridades que me encantam, com todo o sofrimento que traz. Na primeira Constituição brasileira, de 1823, que foi desfeita pelo imperador Dom Pedro I, em novembro daquele ano, não chegou a elaborar a primeira Constituição. A nossa primeira Constituição foi outorgada depois que, em 12 de novembro de 1823, ele desconstituiu a Constituinte. Mas naquela Assembleia Constituinte, curiosamente, um deputado do Espírito Santo, eu estou falando de 1824, propôs que uma mulher pudesse votar, início do século XIX. E eu falo que é peculiar ao Brasil, porque o Brasil engole um elefante e engasga com a formiga. Nós somos capazes de feitos impressionantes. Fomos o primeiro povo a fazer o impeachment de um presidente da República no Ocidente, sem nenhum sangue derramado, que foi em 1992 com o presidente Collor. Mas para caçar um vereador que às vezes tem 30 crimes condenados, você não consegue. Então, o Brasil tem isso. O Brasil é machista, sexista, misógino na grande maioria da população. A pior representação do legislativo nas Américas, na América Latina, disparado pior. E, em 1824, um deputado do Império propõe, claro que não era para todas as mulheres, era para a mulher que fosse chefe de família por se ter tornado viúva e ter filhos. Ela teria uma responsabilidade tão além do que era comum que ela poderia votar. Não passou, até porque não passou nada, porque a Constituinte foi extinta pelo imperador. Nós só fomos ter este direito ao voto em 1932. E em 1932, quem podia votar não era, e a gente fala assim, a mulher brasileira adquiriu. A mulher brasileira também dentro de determinadas condições. A mulher brasileira que tivesse uma profissão e fosse emancipada, por exemplo, uma professora, éramos o tempo em que a profissão que a maioria teria era mesmo da tal normalista. Então, que é uma grande profissão, que é uma profissão essencial, que é a do professor. Mas ela poderia votar. Se ela fosse casada, ela não poderia sem autorização do marido. Só para deixar as coisas nos seus devidos termos. Deram o direito ao voto, mas não nos deram a cidadania plena, tanto que ela precisava de autorização para votar se fosse casada, como se, tendo um homem que seria o provedor daquela casa, ela não poderia exercer livremente a sua opção política. Isso vai caminhando até se ingressar nos sistemas constitucionais, e hoje nós temos o direito ao voto. E, como eu disse, em 1929, nós tivemos a Nieta Santiago, uma mulher mineira, que entrou em juízo, dizendo que a Constituição de 1891 não proibia a mulher de votar, embora isto não fosse o comum, e conseguiu, por ordem judicial, votar. E depois, duas mulheres conseguiram, a Alzira, conseguiu ter o direito de ser elegível e de se eleger. Eu estou falando de 29, 30, 32. Me apresentaram esses dias um mapa eleitoral de Minas Gerais. Nós somos o estado que temos o maior número de municípios, e essa é uma eleição municipal daqui a 46 dias. Hoje nós temos 330 municípios dos 557 municípios mineiros, 583 municípios mineiros, que só tem uma vereadora na Câmara Municipal. Temos 103 que não tem nenhuma vereadora nem prefeita. E dos 857 municípios, nós temos apenas um que tem uma prefeita negra. Então, o andar histórico do Brasil é um andar que demonstra esta sociedade que meio que nos confere alguma coisa, ou reconhece um direito, com tanta parcimônia que mesmo outros países
nos quais o direito ao voto da mulher foi posterior à nossa, não foi com tantos freios, com tantos limites, e principalmente nesta eleição, daqui a 46 dias, eu temo que a gente possa ter uma diminuição de candidatas mulheres. Há mulheres que estão muito bem avaliadas, prefeitas, e que já me anunciaram que não vão concorrer de novo, porque o discurso contra nós, esse chamado discurso de ódio, não é o mesmo em relação a homens e mulheres. Acho que não é em nenhum lugar do mundo. Agora, no Brasil, eu falo de cátedra, infelizmente. O discurso contra o homem é meio que um xingamento. O discurso contra nós mulheres é exatamente sexista, desmoralizante, cruel, e ele não para em uma de nós. Ele atinge a família, ele atinge o parceiro, ele atinge a filha. É muito difícil um parceiro ver o que falam, por exemplo, de mim, mesmo ele sabendo que não é verdade nada daquilo, e dizer, e não ponderar, Carmen, sai disso, sai desse cargo, não tem mais motivo para ficar. Isso se dá comigo, isso se dá com a prefeita no interior, cuja mãe diz, minha filha, sai disso, sua filha tem 14 anos, ela não pode ficar escutando isso na aula, não. Uma das prefeitas no interior da Bahia me disse, eu não vou concorrer, apesar de ter 86% de aprovação, porque há 1 ano e meio minha filha está morando com a avó numa outra cidade. Ela não pode ir à sala de aula. Isso é de uma perversidade, que é uma nova forma de linchamento. Isto que a gente vê nas redes sociais, do chamado cancelamento, na verdade, é uma nova forma de linchamento moral que é feito contra nós. Hoje eu tenho dito, Regina, que o discurso de ódio contra o homem é um horror, mas há um discurso de ódio contra a mulher, e esse é visceral. Esse é a ódia de uma de nós mulheres não ter ficado como gatas borralheiras no borralho que era o nosso lugar. E o que era quando nos ensinaram, a minha geração, que caminha para os 100 anos, o que é a historinha que nos contaram, menino? Você é uma gatinha borralheira lá perto do fogão, que é o seu lugar. E o que algumas meninas escutam ainda hoje? Mulher tem que saber o seu lugar. E qual era esse lugar? O borralho. E fique quietinha, quanto mais quietinha e bonitinha você ficar, vai aparecer um príncipe encantado. E é este que vai te dar a mão e te tirar deste borralho. E aí você vai ser ao lado dele. Você não é. Você é apenas Maria do fulano, primeiro do pai, depois do marido. Carmen do fulano. Nós somos costela de Adão. A história é contada desse jeito, e isso não é ocasional. E se a gente não tiver uma estrutura por trás de família, de amigos, e a própria estrutura para dizer, seu lugar não é o borralho, não gostei do borralho, estou querendo ir para a sala. Isso é tão intenso que eu lembro várias vezes e falo da minha casa, e eu sei que a minha casa era uma casa fora, como diria Vinícius de Moraes, uma casa muito engraçada, porque na minha casa era obrigado, os 7 filhos tinham que estudar, formar em alguma coisa e ter autonomia financeira. Dizia o papai, quem não tem autonomia financeira não tem liberdade nenhuma, não. Quando tiver precisando de autorização de alguém, não, você não é livre. Então, eu sei que eu tinha essa situação, mas mesmo lá em casa, meus irmãos estudaram violão, bandolim, que iam para a rua, porque com o violão você pega, põe debaixo do braço e vai para a rua. E as meninas estudaram piano, porque aí você vai ficar sentadinha e toca aquilo que não sai de casa e não sai da sala, porque a hora que a visita chegar, olha que gracinha minha filha, como ela sabe tocar. É isso, mesmo eu vivi isso. Sendo que, como disse, na minha casa era obrigado. Estudar, cuidar da vida, trabalhar, e é isso aí, e vai ter autonomia, que não vou ficar dependendo de ninguém. Pronto. Isto forma uma psique social. Nós não temos, a não ser Rosinha de Valença, nós não temos grandes violonistas, pelo menos na minha geração. Agora aparecem as violonistas. Mas nós tivemos Guiomar Novaes, nós tivemos quantas grandes pianistas no Brasil? Porque você aprendia a ficar em casa, é o seu lugar. E só era chamada à sala para ser exibida. E depois você arruma um marido que também vai te exibir. Isto faz com que a mulher não ache que
participar da polis, da res pública, seja o normal. Entretanto, dentro de casa, fora de casa, mesmo para os que saíram, o dever de cuidado sempre foi debitado na conta só da mulher. Você pode ter uma família que tenha 2 irmãos, 2 irmãs. Na hora que ficar doente, é uma das meninas que vai cuidar, em geral. Há exceções que confirmam a regra, mas é isso. O cuidado com as crianças, o cuidado com os velhos, o cuidado com os doentes, quem vai ficar no hospital, há de ser preferencialmente a mulher. Pode ter os mesmos deveres que os homens. É uma sociedade feita para isso. Porque, claro, as grandes decisões de poder nós sabemos tomar. Como eu disse outro dia, eu agora estou minha trilha sonora agora é Gilberto Gil. Quem sabe de mim sou eu, aquele abraço. Porque nós escutamos historicamente no Brasil. Pode deixar, eu sei o que é melhor para você. Escutamos do pai, escutamos do irmão, escutamos do parceiro, escutamos do poder. Há pouco tempo atrás, eu dizia aqui no Supremo, que alguém me perguntou, quando que você acha que vai ter igualdade aqui? Quando os 11 forem mulheres. E aí um colega perguntou, mas vocês querem igualdade e hegemonia? Curioso. Quando eram 11 homens, e agora são 10 homens e uma mulher, ninguém acha que é desigualdade. Acham que está bem. Agora, quando eu quero os 11, que eu também acho que nós vamos aplicar o princípio da igualdade, nós também sabemos que é melhor para vocês. Aliás, na hora de ir para o médico, somos nós que convidamos, em geral, nossos parceiros. Vamos, meu filho, precisa de ir, tem que olhar, eu vou com você. Nós vamos sozinhas. Isso tudo para dizer que há uma estrutura social, Regina, que nos leva, como uma sociedade, a mulher que tem, a sociedade que tem 52%, quase 53% do eleitorado é de mulheres. Mas é uma luta para chegar a uma cota onde os partidos indiquem o mínimo de 30% para as mulheres. Primeiro diziam que mulher não vota em mulher, depois diziam que não há mulheres habilitadas, depois diziam que isso está desestruturando a família, e agora voltou o discurso de que a gente acaba perdendo porque indica mulheres e as mulheres não são eleitas. As mulheres diziam, nós não somos eleitas porque nós não temos as mesmas condições partidárias, não temos os mesmos recursos financeiros que nos são atribuídos, não temos o mesmo tempo de televisão. Tudo isso foi paulatinamente sendo suprido pela justiça eleitoral e depois internalizado nas normas. Mas não é simples, não é fácil, embora seja imprescindível que a gente tenha a superação deste afastamento, desse isolamento das mulheres, para que a gente tenha a concretização do que não acho nem nessa altura que seja o princípio da igualdade. Eu acho que agora nós estamos lutando pelo princípio da igualação, que é a ação pela igualdade de todos os seres humanos numa sociedade. É a igual dignidade de tratamento de todas as pessoas, mulheres e homens. Até porque quem exerce cargo público sabe que não é bônus o exercício do cargo, é muito mais ônus, embora haja o gosto de saber que está com a possibilidade de atuar com influências maiores, com espaços de incidência maiores para o que você fala. Mas os ônus são enormes, há um sacrifício da vida pessoal, há um sacrifício da vida profissional mesmo, por limitações de outra natureza. Então, o que eu sempre acho é que é preciso haver uma transformação. Amanhã vai haver em São Paulo um evento de homenagem a Maria da Penha. E hoje, gravando sobre isso, eu dizia, foi preciso que uma mulher fosse quase morta mais de uma vez por tentativa, para que a gente notasse que a jurisdição que o Brasil prestava era deficitário e não correspondia de jeito nenhum ao maltrato que foi feito a ela permanentemente. Ela precisou de ir num tribunal internacional para determinar que o Brasil fizesse legislação e adotasse providências contra as mulheres violentadas no ambiente doméstico.
A Lei Maria da Penha está completando 18 anos, ela é de 2006, e a própria Maria da Penha está sendo ameaçada de novo. Isto é alguma coisa que demonstra bem que nós somos uma sociedade adoecida por preconceitos estúpidos, porque é oneroso para um ser humano, para o homem, ficar assumindo que ele é o responsável como provedor e não pelos sentimentos que tem que povoar a alma de uma pessoa. Que ele pode ser parceiro em igualdade de condições e nós podemos dividir alegrias e tristezas. Que esta bobagem de que homem não chora é só isso, uma bobagem. Porque se a emoção for verdadeira, você pode chorar, deve. Eu sempre acho que ser humano chora para fora ou chora para dentro. Quando chora para dentro, para não chorar para fora, vira câncer. É isso. E não demos aos homens o direito de ter a fragilidade que é própria da essência humana. E acham que isso é muito importante porque, então, a participação da mulher nos espaços de decisão, decisão de políticas públicas, decisão de feitura das leis, criação do direito, faz com que a sociedade ande de maneira igualada entre todas as pessoas e todas as pessoas têm igual dignidade humana, que é o princípio mais importante hoje do constitucionalismo brasileiro, é expresso no artigo 1º da Constituição brasileira. E porque nós vivemos numa sociedade, nessa quadra moderna, vamos dizer, do século XVII para cá, final do século XVII, século XVIII, com um princípio constitucional que parece que os brasileiros, e nós é que somos culpados, nós da comunidade jurídica, não conseguimos falar com a sociedade. Na Constituição norte-americana, por exemplo, isso está expresso, na nossa não, mas é o que determina a feitura de uma Constituição. É o direito de todo ser humano à procura de ser feliz. O direito à procura da felicidade é a única justificativa para a gente viver com o outro. Porque o outro alarga seus espaços pessoais, amplia a sua capacidade de resistência contra os medos externos e internos, e faz com que a convivência, quer dizer, a vivência com o outro, te propicie melhores condições de se fazer feliz. Parece que a gente se esqueceu disso, ou nós, do direito, nunca fomos capazes, até por reserva de espaços, que também isso era considerado espaço de poder, nós não conseguimos contar isso para a sociedade. E aí a sociedade, na hora que pergunta, como foi perguntado ano passado em pesquisa, quais as principais preocupações ou o que o brasileiro mais quer. E foram 4 coisas que, para meu desespero, foram numa ordem inversa que eu esperaria, que eram segurança, trabalho, saúde e educação. Eu esperaria que a gente dissesse educação, que se você tiver educação, você tem saúde, tem condições de se habilitar intelectual, profissional e pessoalmente para o trabalho que for o seu talento, e que a segurança pessoal não fosse isso que virou no Brasil, uma questão para cada um de nós. Eu lembrava, Regina, esses dias em São Paulo, que eu estudei, eu fiz o doutorado, não fiz a tese, né, como professor Dalmo Dallaro, mas completei os créditos nas arcadas. E a gente saía à noite da aula, eu estou falando de 83, 84, ou seja, 40 anos atrás, às 9 da noite. Terminava a aula, eu tomava o ônibus e ia para casa. E não tinha nenhuma possibilidade de eu imaginar que eu estava ameaçada de nada. Era isso. Bolsa do lado, os livros, tomava um ônibus e ia para casa. Hoje, eu pergunto a vocês que estão aqui, quantos descem de um ônibus ou pegam um ônibus às 9 da noite na Praça da Sé, com tranquilidade absoluta, sem nenhum estresse, sem nenhum nervosismo? Ora, todo ser humano tem direito ao sossego, todo ser humano tem direito à tranquilidade que não estressa seu corpo e não te faz adoecido. Esse estresse provoca as raivas, esse estresse provoca doenças. Somos isso, uma sociedade que precisa de se transformar. Eu não acho que seja mais hora de reformas apenas, porque nós estamos passando por uma transformação. Essa transformação vai acontecer conosco ou vai acontecer apesar de nós. Ô, Essas ministra, telas, essas plataformas todas, elas estão nos levando a uma insensibilização que é a própria desumanização de cada um de nós.
Eu apenas para terminar essa fala, Regina, lembro que eu tive um professor de filosofia do direito na graduação, agora quase 50 anos atrás, há 50 anos atrás, o professor Gerson Bozon, que dizia assim: eu não tenho medo de bicho, porque a onça não desonça, a zebra não deszebra, mas o humano se desumaniza. É o único animal que nega a própria essência. E quando se nega a essência, você não tem mais nada a perder, porque você não tem limite para o mal. Eu acho que eu vejo isso em muitas ocasiões nos processos que eu tenho que ler. E tudo isso me leva, portanto, a pensar qual é o nosso papel, nós que temos ciência desses fatores, fatores determinantes para como nos comportar e como não nos deixarmos engolfarmos por um algoritmo estrategicamente posto, que nos embolham e embolam e fazem com que a gente perca a capacidade de pensar para manter o prumo e a liberdade. Este é o desafio que eu tenho com os eleitores e as eleitoras brasileiras neste período. Ministra, como a imprensa pode ajudá-la nisso? Porque, veja, o Brasil é imenso, a gente sabe dos desafios, a gente sabe que a senhora tem os tribunais regionais eleitorais, tem as pessoas trabalhando, os mesários, os voluntários, muita gente fazendo o possível e o impossível para que essa eleição ocorra da melhor forma possível, principalmente são eleições municipais. Pela primeira vez, a senhora vai estar colocando tudo no horário de Brasília, né? Enfim, a votação, essa coisa toda. Como é que a imprensa pode ajudar, ministra? Porque, assim, uma coisa é você noticiar, ó, é desse jeito, mas, assim, mais a fundo, o que a imprensa pode fazer? Olha, eu acho que não, eu acho não, tenho certeza que não há eleições democráticas sem imprensa livre e atuante. Primeiro isso, sempre tive isso, e não por ter sido até advogada de jornalistas, quando fui advogada de sindicatos, e com isso eu tive muito próximo qual era o papel do jornalista, eu estou falando da década de 80 e 90, e 80 principalmente, nossas lutas eram outras. Mas o que é absolutamente verdadeiro ainda hoje igual é que a imprensa joga luz em todos os setores. Eu lembro uma fala que eu repeti a semana passada, por causa de alguma coisa que aconteceu no TSE, mas que o Dom Pedro II, numa das mudanças de gabinete, foram muitas as mudanças de gabinete, da década de 50 do século XIX até o final do Império, que um dos chefes presidentes de gabinete, Zacarias de Góes Vasconcelos, teria dito a ele: a imprensa está falando muito mal do governo. É preciso que o senhor tome uma providência. E que ele teria respondido: e quem é que vai me contar o que está errado no governo? É a imprensa que faz isso. A semana passada eu repeti essa história para um assessor, porque a imprensa diz alguma coisa, não sei se é verdade, no TRE tal ou qual, se aconteceu ou não, manda ver o que que era. E, de fato, tinha acontecido, não exatamente da mesma forma, mas precisava de aperfeiçoar e, na mesma hora, tomar providência. E aí eu falei isso, se não é a imprensa livre, faço o quê? Então, a imprensa joga luz. A imprensa responsável joga luz para tornar claro para a cidadã, para o cidadão, o que é fato, o que não é, e ela tem ainda hoje, e eu acho que depois da pandemia mais, uma credibilidade que hoje é uma carência social. As pessoas não confiam. Há pouco tempo perguntei a um pesquisador que dizia que me mostrou quanto se confia no Congresso, quanto se confia no Supremo, quanto se confia na Justiça Eleitoral. O brasileiro, tradicionalmente, confia muito mais na Justiça Eleitoral, embora num município do interior, o mesmo juiz, é o juiz de todas as causas, e ele exerce função eleitoral, ele é o juiz eleitoral. Pergunta: você confia no juiz eleitoral? Sim. Você confia na Justiça Geral? Não. Mas é um juiz. Mas é que a Justiça Eleitoral entrega a tempo e a hora e com confiabilidade o que ela se presta a entregar. Eleições livres, garantidas, ele entra na cabine, chega lá, põe o voto e tal. Então, essa confiabilidade medida, há pouco, uns 2 meses atrás, eu perguntei à empresa pesquisadora:
Mas vocês perguntaram se ele confia na empresa na qual ele trabalha? Eles confiam no banco onde eles têm conta? Ele confia na família dele, no parceiro dele, no irmão dele? Porque eu não sei medir esse nível de confiança. A impressão, a sensação que eu tenho é que nós estamos numa crise hoje de confiança. Ninguém confia muito em ninguém. Eu fui menina com a minha mãe dizendo, se você tiver algum problema na rua, chama um adulto que ele te ajuda. Os problemas que a gente teria na cidade do interior dos Gerais era um cachorro louco na rua, um cavalo que se desapegasse ali, o rio que te trouxesse uma cheia. É isso. Chame um adulto. Hoje eu vejo os meus sobrinhos falando para os sobrinhos netos. Se você sair da escola e tiver um adulto, não converse. Se conversar com você, não responda. O outro era o meu aliado. Eu aprendi foi isso. Os meus sobrinhos ensinam para os filhos, como a sociedade em geral. O outro é o seu inimigo, ele pode te fazer mal. O outro iria me fazer o bem. Então, eu acho que o que a imprensa melhor pode fazer é injetar de novo nas pessoas a confiança de que o que o jornalista está falando é verdade. Por isso, Regina, eu às vezes tenho pena quando eu vejo, sei que alguns por carência mesmo da informação correta, e alguns porque não procuram, que se passa uma informação que não é correta e que gera um debate que é vazio de fatos, de factuidade. Mas o que a melhor coisa que a imprensa pode fazer, e só ela pode fazer numa dimensão social ampla, é talvez reconquistar a confiança das pessoas em que o que o outro diz é verdade. Eu acho, e é puro achismo, que depois da pandemia, a imprensa que nunca precisou de ter adjetivo, era a imprensa. Agora fala, a imprensa tradicional, para distinguir de uma que não é a imprensa dita tradicional, e que eu também nem sei se é imprensa, porque todo mundo hoje em dia se diz jornalista. Ele escreve, ele tem um blog, jornalistas têm blog, e há blogueiros que não são jornalistas. Mas todo mundo é jornalista. E aí, os compromissos éticos que a imprensa nos passava e nos dotou de credibilidade para o que ele dizia, eu acho que são postos em risco. Mas, à parte o risco, o que a imprensa pode fazer numa eleição como essa é, ao divulgar o que é a eleição, que dia que é a eleição, como é que vai ser a eleição, ela atua no espaço que eu, na Justiça Eleitoral, não tenho a capacidade para fazer igual. Vou falar com todo mundo um dia, na véspera da eleição, para dizer, olha, votem, confiem e tudo mais. Fora isso, quem faz isso é a imprensa. Então, qual é o meu papel? De nutrir com informações corretas, quem vai dar informações corretas, e não é assim, dizia outro dia para uma colega sua, Regina, por que mudou no TSE, na hora que a senhora tomou posse, um cargo comissionado tal ou qual? O que isso muda mesmo em termos de interesse público? Cargos comissionados são aqueles que têm um comissionamento de confiança entre um chefe, outro entrou um novo chefe, e a secretaria executiva ou a diretora mudou. Qual é? O que isso tem a ver com a eleição? Num país que tem mais de 500 mil urnas eletrônicas, que tem uma estiagem no Amazonas me deixando sem dormir, porque eu posso levar a urna, eu posso levar o mesário, mas o eleitor não tem a estrada, que é um rio que está seco, que tem o Rio Grande do Sul, que acabou de ter uma tragédia onde pessoas saíram e não podem voltar para casa e o domicílio eleitoral dele é aqui. Qual que é o interesse mesmo de saber se é terceirizado o serviço de limpeza do prédio do TSE em Brasília? Eu não consigo mais entender. Mas na hora que ela fala assim, a estiagem é séria, a mais séria da história registrada no Brasil, e o eleitor lá não é de segunda classe. Ele tem o direito de ter acesso, de alguma forma que eu tenho que arrumar, para ele chegar à urna no dia, porque ele também quer votar. Porque a eleição municipal
400 pessoas numa eleição que tem 1.000 e poucos eleitores, faz a diferença, toda a diferença. Então, o que eu acho que pode fazer agora é uma comunhão de esforços para que não haja o que duvidar em termos dos compromissos éticos de sempre da imprensa, de ser um fator, um vetor de informações verdadeiras e de interesse público. Quando a gente reclama, é o juiz que não está no fórum e, portanto, ele não vê o interesse público, é o político que votou tal ou qual e não viu o interesse público. Eu acho que nós todos, nos nossos papéis, a imprensa também tem que ver qual é o interesse público. É Eu acho interesse que sim, público, como eu ministro. disse, jogar luz em tudo. É, Mas a saber gente fazer está. isso, que eu vi ainda grandes, e ainda temos grandes jornalistas fazendo. Isso é interesse público. Não é realmente. Se o lixo é posto... Eu falo que quando eu fui presidente do TSE da primeira vez, em 2012, eu recebi o prédio que tinha acabado de ser inaugurado, o prédio do TSE em Brasília. E o prédio chamava um prédio inteligente, que eu achava a inteligência dele, prédio, que para mim era um desassossego, porque ele, quando tivesse alguém no prédio, acendiam todas as luzes. E de longe se via aquele prédio enorme, todo iluminado. E todos os dias, 3 jornais brasileiros batiam. A ministra Carmen Lúcia deixa todas as luzes acesas e eu mandava informar. Eu não consigo, ou eu apago, fico no escuro e vou trabalhar com vela, ou eu não trabalho no prédio, ou o prédio acende na hora que eu ponho o pé no prédio. Eu não tenho como resolver isso de uma hora para outra. E era difícil, porque o prédio foi construído por Oscar Niemeyer, e para mudar cada milímetro, você precisava de pedir autorização para o escritório do Niemeyer. E ele dizia, o prédio é inteligente, mas eu estou apanhando todos os dias. Mas eu tenho, acho que 15 dias seguidos, ou 17 dias, que eu era matéria. Carmen Lúcia não apaga as luzes, estão gastando. Eu falava, ele tem que noticiar, ele só tem que noticiar explicando que não é minha culpa. Isso faz parte, eu falo assim. E um brincou uma vez, que até de quem eu gosto enormemente, que é meu amigo. Você não fala que a imprensa ilumina? A gente está iluminando, só que está iluminando o prédio, está todo iluminado sem precisão. Mas está tudo iluminado. Eu falava, tá tudo claríssimo. E eu apanhando. Mas ele estava certo no que ele fazia, como eu digo. Eu também, se eu fosse jornalista, eu faria a mesma coisa. Certo é que o papel da imprensa, eu acho, que é imprescindível, isso aí eu estou muito convencida, mas eu quero que a imprensa seja parceira no sentido de divulgar o que o eleitor ou a eleitora precisa saber. E ele precisa de saber muito. Num tempo de plataformas, algoritmos, volumes de informes de toda a natureza, a imprensa, dita tradicional, tem o papel mais importante junto com a justiça eleitoral brasileira. Eu acho que a democracia depende disso. Eu não sei É, objetivamente qual é a extensão do que vocês podem fazer, mas eu repito aquilo de um juiz da Suprema Corte Americana da década do século passado. Se precisar de ficar entre uma Constituição bem escrita e uma imprensa livre, eu fico com a imprensa livre para garantir a democracia. Eu também fico com a imprensa livre. Eu acho que assim nós conseguiremos fazer isso, garantir a informação educativa, informativa e responsável para o cidadão e para o cidadão. eu acho que a gente está falando dessa imprensa profissional, né, ministra? Séria, decente, que não vive dos algoritmos e, pelo contrário, apura a informação e checa. Só uma última coisa, ministra: o que a senhora vai fazer com os rios, com a estiagem que está lá no Amazonas? O que a senhora vai fazer para a urna Bom, chegar, para esse povo votar? não, a urna chega, os mesários chegam, porque a gente atua naquela região com apoio das Forças Armadas. Hoje nós tivemos até uma reunião sobre isso. O que agora é o desafio é como garantir que o eleitor possa ir, sendo que, para ele, a eleição para o brasileiro, para a brasileira, eleição é sempre algo muito festivo. Até nos piores momentos que nós vivemos, nas últimas eleições. Então, agora, o que nós temos estamos mapeando e seguindo, porque, por exemplo, o Rio Solimões, ele em 1 mês e meio tinha descido de 9 metros
para pouco menos de 8. Em menos de um mês, ele desceu de 8 para 7. De 15 dias, ele desceu de 7 para 5, um pouco. Depois, em uma semana, baixou para 4 metros. E agora ele está com menos de 3 metros. Então, até 6 de outubro, isto pode piorar. Então, nosso desafio agora é ver isso. Porque eu até já disse para você, Regina, em 2020, nós estávamos isolados pela pandemia. Em 2022, nós ficamos muito isolados pelos ódios estúpidos que quase todos nós, ou em todas as casas, em todos os lugares, tomaram a sociedade brasileira. Em 2024, eu acho que dá para a gente chegar junto, cada um pensando o que quiser, sentindo o que quiser, mas igualmente cidadãs e cidadãos aptos a votar. Então, eu só não quero, e aí é um desejo meu, eu só não quero que algum cidadão brasileiro agora fique isolado por uma condição da natureza. Isso foi provocado pela mão do homem, pela irresponsável mão do homem, do ser humano. Então, eu quero muito dar um jeito para que ninguém esteja isolado, nenhuma eleitora, nenhum eleitor, tenha outra vez um isolamento, porque ele tem o direito de chegar à urna e chegar alegremente, sem drama, sem raiva, sem... Este é o desafio que eu tenho hoje. Eu tenho trabalhado muito nisso, nós estamos com a Agência Nacional de Águas, a ANA, a Agência Nacional de Telecomunicações, as Forças Armadas ajudando, como sempre ajudam e cooperam, para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ajudando para ver como é que nós mapeamos isso e vemos que condições nós podemos dotar essas pessoas para elas votarem. Este é um desafio a mais, mas a eleição é assim mesmo. Quase 500 mil de eleitores, 460 mil eleitores, não é uma brincadeira sair todo mundo de casa no mesmo dia, na mesma hora, e ser capaz de votar, e ter o direito de votar e escolher a cidade que ele quer para si, que ele quer para os seus filhos. A mim compete dar as condições para que ele exerça esse direito. Espero dar conta nesses dias de fazer isso, com a ajuda suas, claro, Ô, sempre. ministra, e conta só rapidinho da sua ideia de fazer essa campanha regional que foi criada por todas as associações, de falar a linguagem de cada um, de cada lugar, por favor. Porque eu acho que não há mais no Brasil uma forma só de dizer a mesma coisa, né? Eu vi no dia que eu fui ao Amazonas, alguém me disse, um juiz me falou assim, a senhora acha que a gente pode fazer um puxirum? Falei, como é o negócio? Fazer o quê que eu vou fazer com você? Puxirum. Eu não sabia o que era puxirum. Eu adoro palavra nova. Até que eu entendi o que era mutirão, e aí ele também me respondeu, mutirão não sei o que é. Pois é, sinônimo de puxirum. Para ele, eles falam isso comumente. Então, às vezes, o que a gente está falando com as pessoas não é no jeito dele de falar, com a palavra dele. E eu acho que foi lindo o que vocês fizeram com aqueles cartazes, com aqueles dizeres, que é isso mesmo. O jeito do mineiro dizer, né? Bom demais dar conta esse negócio, então, sou isso aqui não é fato, não. Bem diferente de um paulista falar, muito diferente de um nordestino falar, muito diferente do sulista falar. Eu acho que, como nós não temos mais que tentar catequizar linguisticamente o Brasil por uma fórmula só, essa ideia de multiplicar faz com que isto resgate a confiança, porque o outro se vê nesse dizer e repete esse dizer. Eu achei que ficou ótimo aquilo. Eu achei que essa fórmula para dizer cada um do seu jeito ficou muito. E acho que todo lugar que eu vou houve um gosto muito grande, de onde eu vi, de onde eu tive resposta já. Muito bacana isso. Enfim, É. sou gratíssima a tudo que vocês fizeram. Conto com todas vocês, para vocês nos ajudarem. Não conseguimos de jeito nenhum fazer uma eleição sem vocês. Sei do compartilhamento, não apenas dos ideais, mas dos compromissos democráticos
que vocês têm, alguns eu conheço, já estivemos juntos em algumas ocasiões, e, portanto, me sinto muito confortável de poder contar com vocês. Tenho muito pouco a oferecer em troca, e eu sempre acho que a vida é mão dupla, mas podem ter certeza que vocês contam muito comigo, e que o que eu errar é limite humano, mas eu vou fazer tudo para que a gente tenha eleições livres, seguras, transparentes, enfim, democráticas. E sem a mentira destruindo o voto, né, ministra? Sem mentira, porque eu acho que realmente a vida já está difícil demais, e quando me dizem, não, como outro dia me disseram, parece que tem um mundo paralelo, não, meu filho. Nós é que somos o paralelo atualmente. O algoritmo está sentado lá em casa. Então, melhor a gente acreditar que vamos retomar a nossa poltrona, senão alguém liga a televisão sem você nem precisar de ligar, aperta o filme sem você precisar de escolher, e aí é isso. Um dia, quando você ligar, já não tem mais botão nenhum para ser ligado, nem o seu, né? Enfim, super obrigada, Regina, por mais essa oportunidade de estar aqui, Patrícia, Eduardo, que eu tinha um tempo que não via, muito obrigada a todos. Para mim é um gosto. E votem, por favor, votem, participem das eleições. Nós precisamos de vocês. Ministra, 1491, fala do número para denunciar as mentiras, rapidinho. Então, o 1491 é um número que, quando a pessoa ligar, vai poder denunciar a mentira que vai ser atendida por uma pessoa encaminhada devidamente para quem, o órgão ou a instituição responsável. Se uma denúncia para o Ministério Público, se precisar de uma investigação para a Polícia Federal, nada será feito no TSE, não é meu papel. O papel é ser um locus no qual alguém, para receber a sua indagação, a sua denúncia, a sua dúvida, para que então se dê o tratamento jurídico adequado e a gente mantenha uma eleição democrática. Ministra, primeiro eu quero agradecer demais, demais, demais. Para a NER é uma Eu honra, agradeço para todos os enormemente, seres que sempre. estão aqui, homens e mulheres, também é uma honra ouvi-la, é uma aula. Fica aqui o convite para que a senhora venha falar especificamente da Lei Maria da Penha, especificamente dos direitos das mulheres. Deixa passar a eleição, mas eu acho que vale a pena, a gente precisa cada vez mais falar disso, alertar a mulher de como ela tem leis que ela pode correr atrás e pode brigar e pode, enfim, garantir seu espaço. Elas e as Meu crianças, agradecimento. né? As crianças no espaço doméstico são outra causa de profunda preocupação nossa hoje. Pessoa que vê a mãe sendo violentada, mutilada ou assassinada, é uma criança marcada, que vai ser um adulto com uma marca psíquica muito difícil, e nós não temos cuidado, nós temos até uma legislação que é muito divulgada sobre mulheres, em que pese estamos vivendo essa epidemia de mortandades contra as mulheres, porém, contra as crianças nem se fala. Está muda, Regina. Seu microfone, acho que seu microfone parou um pouquinho. Não sei se caiu o microfone. Agora voltou. Não, então, desculpa. Ministra, eu quero deixar para a senhora o canal aberto, tá? Para que a senhora venha falar sobre as mulheres, que a senhora venha falar sobre o direito das crianças. Eu acho que quanto mais nós falarmos disso, quanto mais a gente esclarecer e compartilhar conhecimento, mais a gente educa, mais a gente ensina. Então, assim, tem aqui na ANER uma porta aberta para que a senhora venha falar quando quiser, o que quiser, tá? E para nós é um grande orgulho saber que tem uma mulher conduzindo o processo eleitoral e com toda a dignidade, caráter e sabedoria. Muito Muito obrigada, obrigada Regina. pela sua Obrigada a presença e pelo todas as seu tempo. pessoas aqui. Um gosto enorme de ter estado aqui, ainda que brevemente, gente. Beijo para todo mundo. Obrigada, ministra.
Tchau. Tchau, tchau.